Olá, senhores, como estão? Todos estão bem? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade em recursos criminais. Vamos tomar cuidado agora que estamos em continuidade ao recurso em sentido estrito. Tudo bem? Vamos lá. Na aula passada sobre recurso em sentido estrito, nós falamos sobre as situações em que seria cabível o recurso em sentido estrito. Hoje nós vamos falar primeiramente qual é o prazo para se dar entrada. Vamos imaginar o seguinte: o recurso em sentido estrito, nós temos duas peças para dar entrada nele. A primeira se chama petição de interposição e a segunda, razões do recurso em sentido estrito. Olhe lá, o prazo para a petição de interposição serão 5 dias. Se junto com essa petição de interposição não forem as razões do recurso, nós seremos intimados pelo magistrado para, num outro prazo de 2 dias, pós intimação, nós podermos apresentar esse recurso em sentido estrito. Lembrando que o recurso em sentido estrito, ele é utilizado para decisões interlocutórias. Ok, senhores? Vamos lá, vamos dar continuidade. Quais são os efeitos desse recurso? Quais são os efeitos do recurso em sentido estrito? Primeiramente, o efeito devolutivo, cabível em qualquer recurso. O efeito devolutivo indica que aquela decisão será devolvida para uma instância superior para ser novamente reexaminada. Ou seja, qualquer recurso tem esse efeito. O segundo efeito seria o efeito regressivo. E esse efeito só são cabíveis em alguns recursos, entre eles o recurso em sentido estrito. O efeito regressivo é o previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de retratação do juiz, prolator da decisão. Ele pode, ao receber as razões e as contras-razões, ele pode decidir modificar sua decisão. E assim não precisará enviar a um tribunal, a uma instância superior. Corretamente, senhores? O terceiro efeito é o extensivo, desde que as características entre os recorrentes sejam de caráter objetivo, elas se estendem ao outro. Vamos dar um exemplo. Nós temos 2 réus, um recorre e o outro não recorre. Então, o efeito, a decisão, ela se estende ao outro, desde que sejam características ou situações de caráter objetivo e não subjetivo. O outro efeito seria o efeito suspensivo. Seria a suspensão da decisão antes do recurso ser julgado. E o exemplo que eu trago é a perda da fiança. Perfeito? Se determina a perda da fiança. Mas se nós adentrarmos com recurso em sentido estrito, aquela perda fica suspensa até o julgamento do recurso. Vamos a um ponto importante desse recurso agora, que eu sempre apresentei na apelação, na verdade eu apresentei no recurso de apelação, estou apresentando agora no recurso em sentido estrito, que seria a dinâmica recursal. É importante que o aluno tenha em mente essa dinâmica recursal. É importante que ele saiba o que vai acontecer a partir do momento que ele interpõe o seu recurso. Vamos lá. Houve uma decisão do magistrado. O recorrente se viu prejudicado de uma determinada forma. Então, ele interpõe a petição de interposição. Ele interpõe o seu recurso. No nosso caso, o recurso em sentido estrito. Essa interposição, essa petição, ela é direcionada ao juiz prolator da decisão. O primeiro juízo que ele vai fazer sobre essa petição é se essa petição preenche os requisitos objetivos e subjetivos já vistos anteriormente do recurso. Se preencher os seus requisitos objetivos e subjetivos, seja prazo, seja preparo, seja a previsão legal desse recurso ser cabível nesse momento, então, nesse juízo de admissibilidade, essa decisão
petição de interposição, coube ao recorrente, e o juiz de admissibilidade cabe ao juiz. Ele pode aceitar o recurso pós-juízo de admissibilidade, ou ele pode não aceitar. Vamos supor que o juiz não aceitou. Ele não aceitou o recurso. Se ele não aceitou, o recorrente pode interpor a carta testemunhável num prazo de 48 horas. Lembre-se que no caso da apelação, se não for recebido o recurso de apelação, nós impugnaríamos essa decisão com o rese, na apelação. Nesse caso, no próprio rese, quando o rese não é aceito, o recurso cabível é a carta testemunhável num prazo de 48 horas. Então, se por um acaso, pós-juízo de admissibilidade, o juiz não aceitar a petição de interposição, o recurso em sentido estrito, o recorrente deve interpor uma carta testemunhável, se for do seu interesse. Mas se o juiz aceitou o recurso, o que deve ser feito agora? O primeiro passo, o juiz vai observar. Primeiro, ela veio, são duas peças. Essa petição de interposição veio com razões anexas ou sem razões? Olhe, essa petição de interposição veio com as razões anexas ou sem razões? Lembre-se que são duas peças. Essas razões podem vir juntas da petição de interposição, podem vir separadas. Se elas vierem separadas, eu estou com a petição de interposição, eu sou o juiz. Observo, fiz o juízo de admissibilidade e observei que preenche os requisitos objetivos e subjetivos do respectivo recurso. Mas eu vejo que as razões não estão anexas. Nesse momento eu vou intimar o recorrente para que ele, num prazo de 2 dias, junte as razões do recurso. Se fossem razões, eu intimo o recorrente para ele apresentar as razões. Ok. Depois que eu, juiz, estou de posse da petição de interposição e das razões, eu vou intimar a outra parte para a apresentação das contra-razões. Só depois que eu estiver com as razões na mão. Mas vamos supor, quando o indivíduo recorrente interpôs a petição de interposição, interpôs juntas as razões. As razões vieram anexas. Então, eu não preciso mais intimar o recorrente para apresentar as razões, porque as razões já estão anexas. Então, eu diretamente passo a intimar a outra parte para apresentar as contra-razões. Agora, o magistrado está de posse da petição de interposição, do recurso em sentido estrito e de suas razões. E também de suas contra-razões. Nesse momento que ele está de posse da petição de interposição, das razões e das contra-razões, ele tem um prazo de 2 dias. De 2 dias, para que ele se pronuncie. Se ele vai se retratar da decisão ou não. Se ele não se retratar da decisão, ele tem 5 dias para enviar petição de interposição, razões e contra-razões ao tribunal competente, à instância superior. Vamos lá. O juiz de posse das razões e das contra-razões tem um prazo de 2 dias para se retratar. Se ele não se retratar, ele vai ter um prazo de mais 5 dias para enviar petição de interposição, razões e contra-razões à instância superior. No entanto, vamos supor que ele se retrate. Se ele se retratar, não serão enviadas a petição de interposição, as razões e as contra-razões à instância superior. Por quê? Porque o motivo que levou o recorrente a esse recurso, o que ele fez, deixou de existir. A pergunta é, mas se o indivíduo que apresentou as contra-razões e o juiz se retratou não estiver satisfeito com a retratação do juiz, aí as suas contra-razões virarão razões e as razões do recorrente, do antigo recorrente, virarão contra-razões. Isso é uma previsão legal. Correto, senhores? Então,
é importante que nós tenhamos em mente essa dinâmica recursal. Isso vai ser importante para que nós possamos ter a noção correta de como irá caminhar o recurso, de como esse procedimento irá se destrinchar no decorrer do processo. Mais uma vez, estamos chegando ao fim sobre as observações, sobre esse vídeo sobre recurso em sentido estrito. É um recurso importante, está previsto no 581 do Código de Processo Penal e está previsto também na Lei de Trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro, no caso da ocorrência da suspensão ou perda da carteira de habilitação. Senhores, aproveitem, anotem as dúvidas se existirem. Se vocês puderem, deem uma olhada no código para reforçar a aprendizagem e, se restar qualquer dúvida, pergunta ao patriota.